Primeiro domingo da Quaresma, ano A, no início da nossa caminhada quaresmal, a palavra de Deus convida-nos à conversão, isto é, colocar Deus no centro da nossa existência, aceitar o Evangelho de Cristo, estar em comunhão com Ele, a escutar as suas palavras e as colocar em prática. A primeira leitura do livro do Gênesis Cap. Tu, vem nos recordar que Deus criou o homem para a felicidade e para a vida plena. É a vida que vem de Senhor que torna o homem vivo. Portanto, quando acolhemos os ensinamentos de Deus, conhecemos a vida e a verdadeira felicidade. Mas quando nos afastamos do Senhor e nos fechamos em nós próprios, inventamos em nossa alma esquemas de egoísmo, de orgulho e soberba, e assim construímos caminhos de sofrimento e de morte. A segunda leitura da carta de São Paulo à comunidade de Corinto Propinus, dois exemplos de homens: Adão, do livro do Gênesis, e de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Adão representa o homem que escolhe ignorar os ensinamentos de Deus e por si só decide o caminho da sua felicidade e da sua vida. Jesus Cristo é o homem que escolhe viver na obediência aos ensinamentos e na lei de Deus Pai. A desobediência de Adão gera sofrimento e morte. A obediência de Jesus gera felicidade verdadeira e vida plena em Deus. O Evangelho deste primeiro domingo da Quaresma, MT 4:1, faz-nos contemplar de forma mais clara o exemplo de Jesus. Que toda tentação de ignorar a Deus e as suas leis e mandamentos é uma tentação diabólica que nos conduz ao sofrimento e à morte espiritual. Jesus deixa ser tentado para nos ensinar a como vencer as tentações em nossa vida. Jesus nos ensina, por meio de seu exemplo, que ninguém deve se considerar isento de sofrer qualquer provação. O diabo tenta, aproveitando-se das necessidades e fraquezas da natureza humana. A primeira tentação é de fazer dos bens materiais a prioridade fundamental da vida. O pão é um alimento essencial à vida. No entanto, Cristo nos ensina que nem só de pão vive o homem e que a realização do homem não está na acumulação egoísta dos bens, mas na prática da caridade e partilha dos bens. Tampouco podemos nos curvar diante das coisas materiais, transformando-as em falsos deuses que nos escravizariam. Os bens materiais deixam de ser bens se nos separam de Deus e de nossos semelhantes. Senhor, que se humilhou, que aceitou plenamente a condição humana, que não usou seu poder divino para fugir das dificuldades ou do esforço, Ele nos ensina a sermos fortes, a amar o trabalho, a apreciar a nobreza humana e divina, de saborear as consequências da doação de si mesmo. Esta passagem do Evangelho também nos ensina a sermos particularmente atentos a nós mesmos e àqueles a quem temos uma obrigação maior de ajudar nesses momentos de fraqueza, de cansaço quando estamos passando por um momento difícil, porque o demônio pode então intensificar a tentação de seguirmos caminhos que são estranhos à vontade de Deus. A segunda tentação apresentada pelo Evangelho nos fala da soberba da vida. Jesus nos ensina a não utilizar os dons de Deus para satisfazer apenas projetos pessoais. Não tentar o Senhor Deus significa, neste contexto, não exigir de Deus sinais e provas que sirvam para a satisfação pessoal. Aparentemente, era uma tentação enganosa. Se você recusasse, provaria que não confiava plenamente em Deus. Se aceitasse, o forçaria a enviar seus anjos para salvá-lo em benefício próprio. Uma proposta semelhante, com um texto quase idêntico, o Senhor ouvirá no final de sua vida terrena, se Ele é o Rei de Israel, que desça agora da cruz, e creremos nele. Cristo recusa-se a realizar milagres sem sentido por vaidade e ostentação.
nós também devemos estar vigilantes para rejeitar tentações semelhantes em nossas vidas. O desejo de impressionar, que pode surgir até mesmo nas circunstâncias mais sagradas. Devemos também estar atentos a falsos argumentos que alegam baser-se nas sagradas escrituras e não pedir, muito menos exigir provas ou sinais extraordinários para crer, pois o Senhor nos dá graça e testemunho suficientes para nos mostrar o caminho da fé em meio à nossa vida cotidiana. A terceira tentação sugere que Jesus poderia ter escolhido um caminho de autossuficiência em relação aos ensinamentos e mandamentos de Deus. Mas para Jesus, ser filho de Deus significa viver em comunhão com o Pai, escutar a sua voz, realiza e cumpre obedientemente a vontade do Pai. O diabo não demora a nos mostrar como podemos conseguir o que queremos se concordarmos em ser infiéis à nossa fé católica. O diabo sempre promete mais do que pode cumprir. A felicidade está muito além do seu alcance. Toda tentação é uma ilusão desprezível. E para nos testar, o diabo se aproveita de nossas ambições e sonhos. Temos sempre a graça de Deus para vencer qualquer tentação. Mas não se esqueça, meu amigo, que você precisa de armas para vencer esta batalha espiritual. E estas são as suas armas: oração contínua, sinceridade e abertura com o seu diretor espiritual, a Santíssima Eucaristia e o sacramento da penitência. Um espírito generoso de mortificação cristã que o levará a fugir das ocasiões de pecado e a evitar a ociosidade, humildade de coração e uma terna e filial devoção à Virgem Santíssima, Consolitrix Afflictorum et Refugium Peccatorum, consolo dos aflitos e refúgio dos pecadores. Ao longo desta quaresma, por várias vezes seremos exortados à conversão, que significa seguir Jesus, de modo que o seu Evangelho seja um guia de vida. Deixar que Deus nos transforme significa reconhecer que somos criaturas que cotidianamente dependemos de Deus e do seu amor. Por isto, devemos renovar o nosso compromisso de direcionar os nossos passos no caminho de uma conversão concreta e decisiva. E para isto, invoquemos a assistência maternal de Nossa Senhora, para que, neste caminho quaresmal, possamos obter copiosos frutos de conversão.